Shalom, meus amigos, uma boa tarde a todos vocês, que nesse, como em todos os outros dias do Sukkot, foram lindos dias na cidade santa de Jerusalém. E eu devo dizer que mesmo que hoje tivesse chovido ou que venha chover, ainda será um lindo dia, porque Shemini Atzeret, que é parte integrante dessas celebrações, nós pedimos ao Criador por chuvas. Porque, evidentemente, não há como o nosso povo seguir vivendo na terra de Israel, servindo a Hashem, transformando esta terra na casa de Hashem, se não houver abundância. E as chuvas são uma grande bênção que o Criador faz derramar sobre a terra de Israel. Então, se chover agora mesmo, ainda assim será motivo de grande alegria de nós seguirmos bailando. Estamos nos aproximando do final da celebração de Sukkot. Sukkot, Zman Simchatenu, o tempo da nossa alegria. E nós terminamos Sukkot com Simchat Torah, a alegria da Torá. E nós nos alegramos em bailar com a Torá, em todos os Batei Knesset do mundo, nas sinagogas. Nós vamos nos agarrar firmemente à Torá e dançarmos com ela, tratarmos ela como se fosse um filho recém-nascido. O sentimento que eu tenho e quero compartilhar com vocês, e não é apenas em Simchat Torah não, porque nós abrimos Aron HaKodesh, conforme nos orientou Moshe Rabbeinu, toda segunda-feira e toda quinta-feira, e tiramos o Sefer Torah e fazemos a sua leitura. Eu tenho oportunidade, como membro de uma congregação, periodicamente, de retirar do Aron HaKodesh o Sefer Torah e abraçar e levá-lo até a Bimá, para que ela seja lida pelo Razan. E eu devo dizer a vocês, todas as vezes que eu pego a Torá nas minhas mãos, e nessa sinagoga que eu frequento, como é a sinagoga de uma fábrica, nós temos tanto um Sefer Torah Ashkenazi como um Sefaradim. Em ambos os casos, quando eu retiro do armário e levo até a Bimá, para que o Razão possa ler, o meu sentimento é o mesmo de quando na maternidade peguei meu primeiro filho pela primeira vez e coloquei nos meus braços. É uma sensação, uma emoção indescritível, que se renova toda semana, mas que em Simchat Torah explode, né? É um momento em que estamos encerrando o ciclo de leitura do Pentateuco mosaico. Já neste Shabat, iniciamos a leitura da primeira porção semanal da Torá, do primeiro livro da Torá, Bereshit, Gênesis. Portanto, nós temos muitas razões para nos alegrarmos, mas a pergunta que nós devemos fazer antes de mais nada não é se nós nos alegramos ou quais são as razões pelas quais nós nos alegramos de dançar com a Torá. A pergunta é, será que a Torá tem se alegrado de nós? Dito de uma outra forma, será que o Criador tem razão para estar alegre conosco, com o nosso povo? E para nós podermos responder essa pergunta, evidentemente, nós temos que nos perguntar, será que nós estudamos a Torá ao longo do último ano para trazer essa alegria a ela? Será que nós cumprimos os mandamentos e preceitos, ou seja, as mitzvot da Torá, de modo que o Criador se alegre conosco? Uma vez que a Torá nada mais é do que uma forma de manifestação física da divindade no mundo físico. Portanto, antes de nós pensarmos na nossa alegria, em bailarmos com a Torá, nós temos que pensar se o Criador está alegre conosco. E saiba, meus amigos, que muitos daqueles que nos odeiam ou que simplesmente não nos compreendem acham que grande parte dos rituais judaicos não tem nenhum sentido. Caparota, que fazemos com galinha, ou quando balançamos as espécies em Sukkot, ou quando dançamos com o Sefer Torah. Mas eu devo dizer a vocês, nenhum ritual, né, daqueles tantos praticados pelo povo deu efeito sem sentido. Tudo tem sentido, e aqueles que não compreendem isso é que são verdadeiramente tolos. Nós, judeus, não fazemos nada por acaso. Nenhum dos nossos ritos tem uma natureza estritamente ou exclusivamente lúdica. Absolutamente. Tudo na nossa vida tem um significado espiritual. E aí você, do outro lado da câmera, vai me perguntar, mas Átila, qual é o significado espiritual de dançar
com Sefer Torah. Saibam, meus amigos, no mundo todo, bilhões de pessoas que acreditam em Deus fazem suas orações. É sobretudo o povo judeu, porque a nossa missão no mundo é sobretudo orar. Nós somos os guardiões da Torá. Mas a força do povo judeu, como eu sempre digo a vocês, é na boca. A oração tem essa força. Mas muitas vezes as nossas orações não chegam, né? Até o trono celestial, elas ficam nos portões celestiais. Quando nós bailamos com a Torá, com alegria, nós literalmente empurramos para o trono de Deus todas aquelas orações, todas aquelas tefilot que não haviam até então alcançado a Kadosh Baruch Hu. Vejam que responsabilidade. As pessoas acham que a gente está apenas bebendo e se alegrando e se divertindo, né? E reafirmando a natureza congregacional do povo judeu. Nada, não é nada disso. A nossa responsabilidade é de fazer com que milhões de orações, e não só as nossas do povo judeu, mas com que milhões de orações sejam respondidas. E elas só são respondidas quando elas realmente chegam até o trono de Akadosh Baruch Hu. E eu devo dizer a vocês, mais uma vez, tomar o Sefer Torah nos braços é uma experiência única. Muitas pessoas preferem andar numa Ferrari e sentir o cheiro do estofado novo do veículo. Muitas pessoas, né, evidentemente, preferem ter o prazer de tomar um vinho caríssimo ou passar umas férias, né, num spa. Mas não nós judeus. A nossa alegria, a nossa emoção está sempre condicionada a tudo que envolve a Torá. E amanhã, quando nós celebrarmos Simchat Torah, que é a culminação desses dias que constituem o tempo da nossa alegria, nós devemos ter em mente qual é a mensagem que nós queremos transmitir aos nossos filhos. Porque, vejam, é preciso esclarecer uma ideia fundamental. O mundo distorceu a própria ideia de alegria, Simcha. As pessoas caracterizam de uma forma pervertida a alegria. A alegria para as pessoas é comprar uma casa. A alegria para as pessoas é ter poder. A alegria para as pessoas é se tornar uma celebridade. A alegria para a maioria das pessoas é ter conquistas materiais. Para Israel, não. Para o nosso povo, não. Claro que todas as coisas materiais têm o seu significado, têm a sua importância, mas não podem ser a razão da nossa alegria. A nossa alegria. E isso que nós temos que ensinar aos nossos filhos, que levamos para ouvir o shofar, né? Em Rosh Hashanah e depois em Yom Kippur, e que agora voltamos a levar sinagogas do mundo para, né, estarem conosco nesse momento de alegria, para que eles entendam que a razão da nossa alegria é a nossa confiança em Hashem, nosso bitarrom, saber que nós dependemos dele para tudo e que se nós o servirmos como ele nos pede, não há razão para temer, não há razão, né, para nos preocuparmos. O Criador, né, jamais se afasta daqueles que o servem com amor, com alegria, né, com tudo que possuem, desde a sua inteligência até todas as suas posses. Então nós temos muitas razões para nos alegrarmos. É claro que quando nós lembramos do 7 de outubro de 2023 do ano passado, que foi quando teve lugar Simchat Torah, né, nós lembramos de um momento difícil da história do povo judeu. Mas veja, um ano se passou. E olha quantas razões nós temos para nos alegrar, quantos judeus retornaram ao judaísmo da Torá, quantos judeus reassumiram a sua identidade judaica, quantos judeus imigraram para Israel. É o único país em guerra que recebe mais imigrantes do que judeus que partem da terra de Israel. Isso é um fenômeno que você não vai ver em nenhum lugar do mundo, em nenhum tempo histórico, apenas em Israel. Nós crescemos, estamos prestes a completar 10 milhões de habitantes em Israel. Mas a razão maior da nossa alegria é nos lembrarmos, nesse momento em que nos agarramos ao Sefer Torah, que nós fomos escolhidos.
Nós fomos escolhidos por Akadosh Baruch Hu, né, para assumirmos a responsabilidade de recebermos o Sefer Torah, né, de recebermos a Torá Kedushá no Monte Sinai. E temos razões para nos alegrar, que os nossos antepassados disseram lá no Monte Sinai, na Sevenishma, eles ainda não sabiam o que constava nas letras miúdas do contrato celebrado por Deus e o povo judeu. Mas mesmo assim eles disseram, nós vamos cumprir e depois vamos compreender todo o significado da Torá. E é por isso que é tão importante estudá-la, porque cada judeu é signatário, né, dessa carta de amor que nos traz tanta alegria, mas que também exige de nós tanta responsabilidade, uma vida de dedicação. Hoje eu comecei o dia comprando flores novas para colocar aqui na Sukkah. Elas evidentemente vão me acompanhar pelo Shabat também. Tudo que nós fazemos é servir a Hashem, e a alegria nas nossas casas é parte disso. Porque quando o Criador nos pede muito, Ele pede sobretudo para que nós criemos nossas famílias com santidade. Vejam que o fardo que Ele coloca sobre os nossos ombros é um fardo que só tem razões para nos trazer alegria. Nós temos que nos alegrar por sermos um povo único, uma nação única, líder das nações, luz das nações, um povo muito especial, que apesar de todas as tentações, apesar de todas as ameaças que se abateram sobre nós ao longo de milhares de anos de história, nós não abandonamos o caminho, nos mantivemos firmes, não é verdade? Não estou aqui agora, né? Dentro de uma Sukkah, transmitindo para vocês essa mensagem de otimismo, né? Que não importa o que desejem os nossos inimigos, não importa os seus planos macabros contra o povo judeu ou suas agendas genocidas, nós somos protegidos por Hashem, o nosso povo vem recebendo essa proteção há milhares de anos. E é isso que nós devemos dizer aos nossos filhos. Essa é a lição principal que nós devemos transmitir às futuras gerações e dizer isso de forma que eles, assim como nós, se alegrem por serem judeus. E se você não é judeu, você também pode se alegrar se você decidiu dedicar a sua vida a servir a Kadosh Baruch Hu. Eu devo dizer, nada falta ao nosso povo. E essa é uma razão incrível para nós nos alegrarmos, se não lembrarmos de que Hashem nos ama e que nós fomos criados, Betzelem Eloquim, nós fomos criados à imagem de Kadosh Baruch Hu. Não é razão suficiente para nos alegrarmos, meus amigos. Eu me despeço de vocês até o final de Simchat Torah, desejando a todos os judeus do mundo, mais uma vez, um Hag Sameach, que vocês tenham uma refeição festiva e alegre com as suas famílias, né? Yom Tov, nesse bom dia que é Simchat Torah, e que nós possamos sair disso, né? Cada vez mais alegres, determinados, né? Em servir a Hashem, em transformar as nossas vidas em vidas de serviço, meus amigos.